stars are falling. As for me, my little brain isn't very bright. Choose for me, old Santa Claus, what you think is right. Lean your ear this way. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take it on my heart. Keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. I remember when we were staring a photo. Don't forget the way you look me in the eyes. And I keep you in my heart. In my heart is where you are. I still think of you, I want you coming back. Call me when you want, maybe I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah. Call me when you want, maybe I can take it on my heart. Yeah, yeah. Give me your love. Yeah, yeah, oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Oh, 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 oh. Oh, oh. 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 I love you, I love you, I love you, I love you.
também há quarto de hora académico. Vamos então dar início a esta sessão extraordinária da Assembleia Municipal. Ela terá basicamente duas partes. Uma intervenção dos grupos partidários com representação na Assembleia Municipal, um representante de cada grupo. Depois haverá a entrega dos prémios relativos ao concurso Conhecer Abril e depois, quer o Sr. Presidente da Câmara Municipal, quer eu próprio, faremos as intervenções de encerramento da sessão solene de festa comemorativa do 25 de Abril de 74. E vamos então começar por dar início à mesma com a intervenção da representante do Grupo Municipal da CDU, que é a doutora Daniela. Tem a palavra. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Senhores Deputados Municipais, Excelentíssimos Senhores Vereadores, meus senhores e minhas senhoras, meninos e meninas. Em primeiro lugar, e antes da minha iniciativa, saudar os meninos e os professores do Agrupamento de Escolas de Sor por esta iniciativa da apresentação da música. É uma boa forma de transmitir aos mais novos os valores do 25 de Abril. Prosseguindo, comemoramos hoje uma data histórica que mudou o nosso país, o dia em que as revoltas dos militares portugueses, com o apoio do povo, levaram a cabo um golpe de Estado militar com o objetivo de acabar com a ditadura imposta por Salazar durante 48 anos. Faz hoje 49 anos que o nosso país conheceu a palavra liberdade. Mas ainda hoje continua a ser de extrema importância lembrar a história da resistência à ditadura e ao colonialismo e trazer à memória de todos, principalmente das gerações mais jovens, a importância deste acontecimento na história de Portugal. Lembrar este dia como um dia de luta, de revolução, de transformação e de esperança, do qual nasceu a democracia portuguesa. Este é também um dia de homenagear todos os que, sem medo, lutaram contra a exploração e a opressão e que, com a sua enorme coragem, conseguiram alcançar o que de melhor pode haver num país, a democracia e a liberdade. Para os que se lembram, é dia de recordar. Para os que teimam em querer esquecer, é dia de relembrar. E para os que desconhecem, é dia de ensinar que, com o 25 de Abril, o povo português conquistou a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, a liberdade nas artes, melhorias nas condições de vida, o direito ao Serviço Nacional de Saúde, à educação, o acesso ao ensino superior de forma igualitária, entre outros direitos. O 25 de Abril trouxe igualdade de oportunidades no acesso ao trabalho, à criação de um salário mínimo nacional, o subsídio de desemprego e pensões sociais, horários de trabalho justo, férias e licenças. Conquistámos também o direito à greve, à justiça e a eleições livres. Foi com esta revolução que as mulheres começaram a alcançar direitos que até então lhes eram negados, conseguindo algumas mudanças não só em termos laborais como sociais e familiares. Todos estes direitos e muitos outros estão inscritos na Constituição da República Portuguesa, que apesar de tanta amputação, continua a ter a matriz da liberdade, da justiça e da igualdade. Estes são só alguns exemplos do que se conquistou com a Revolução de Abril. E convém não esquecer o que se conquistou e continuar a valorizar estas conquistas, porque, nos tempos que vivemos, não as podemos dar como garantidas. Infelizmente, não podemos afirmar à viva voz que vivemos num país livre da ditadura. Aos poucos, há quem queira de uma forma silenciosa e disfarçada de palavras bonitas e recurso a um discurso populista repô-las nas nossas vidas. O maior sinal que a democracia ainda não está totalmente conquistada no nosso país é o medo. O medo que se sente para apontar dedo às injustiças, o medo de não ver o seu contrato de trabalho renovado porque não defendem as mesmas ideologias políticas que o empregador, o medo de denunciar, o medo de dizer não. Sabemos que a democracia não é um dado adquirido quando verificamos que retiram qualidade aos serviços essenciais como a saúde, a educação, quando temos o país onde os preços de bens e serviços essenciais que são indispensáveis para ter uma vida minimamente digna aumentam e os salários não.
Sabemos que a democracia não está conquistada quando assistimos a tentativas de condicionar o direito à greve, com a imposição de serviços mínimos nas escolas e noutros setores. Sabemos que a democracia não está conquistada quando assistimos à desigualdade na justiça, onde quem tem poder e dinheiro consegue dar a volta ao sistema judicial. Sabemos que a democracia não está conquistada quando se consegue empregos pelos compadrios e não pela competência. Sabemos que a democracia não está conquistada quando constatamos que as mulheres continuam a ter que se esforçar o dobro para ter as mesmas oportunidades que os homens e há uma maior proporção de homens do que de mulheres a beneficiar de salários mais elevados, tendo as mesmas competências para desempenhar o cargo, e quando assistimos a situações onde as mulheres são vítimas de discriminação de género e de assédio. Bem sabemos que hoje é um dia de festa, de alegria, e que podíamos ficar só pelo discurso dos elogios, mas isso não seria justo. Para os que sentem na pele injustiças diárias, para os que trabalham horas a fio e o seu ordenado não corresponde ao seu esforço, para os que não têm capacidade de fazer face às despesas do dia-a-dia, para os que lutam diariamente pela igualdade de oportunidades, para os que empobrecem a trabalhar. É para que possamos continuar a comemorar Abril e a viver em liberdade e em democracia que devemos refletir sobre as conquistas que podem ser perdidas e até que ponto os nossos direitos e liberdade nos estão a ser tirados. O dia de hoje serve para lembrar que o povo português é um povo de luta, de coragem e de garra, e que não podemos baixar os braços perante as injustiças que pairam sobre nós. Abril é um legado que temos que manter vivo, por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos netos, e em honra daqueles que lutaram para que possamos ter as oportunidades e a liberdade de lutar, todos os dias, por um país melhor contra as injustiças, ou como na altura se proclamava, pelo pão, pela paz, pela terra, pela liberdade e pela democracia. Viva o 25 de Abril! Tem a palavra agora, em representação do Grupo Municipal do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Dr. Virgílio Costa. Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Soura, Sr. Presidente da Câmara, senhoras e senhores vereadores, caras e caros deputados, Presidente de Junta, Presidentes da Assembleia de Freguesia, mais eleitos, autoridades e convidados, caros concidadãos e munícipes. Foi há 49 anos, quase meio século, que ocorreu o 25 de abril de 1974, acontecimento que representou uma viragem histórica na sociedade portuguesa e de cuja memória nos compete hoje e aqui reavivar e relembrar. Ontem, como hoje, comemorar a Revolução de Abril significa relembrarmos e termos presente os ideais da liberdade e da democracia e os valores da igualdade, da fraternidade e da justiça. O poeta português Sidónio Muralha, na sua obra Poemas de Abril, poetizou sobre este dia grandioso, dizendo: a farda dos homens voltou a ser pele. Foi este o prodígio do povo ultrajado, do povo banido, que trouxe das trevas pedaços do sol. Foi este o prodígio de um dia de abril, que fez das mordaças bandeiras ao alto, arrancou as grades, libertou os pulsos e mostrou aos presos, graças a ele, a farda dos homens voltou a ser pele. E falar do 25 de abril de 74 implica necessariamente recordar e evocar o movimento das Forças Armadas, MFA. Esses militares com riscos para as suas próprias vidas conseguiram derrubar o regime fascista de então, pondo fim aos 48 anos de ditadura, abrindo finalmente as portas para a liberdade, e cujo programa, resumidamente, consistia nos 3 Ds: desenvolver, democratizar e descolonizar.
Sobre eles, dizia-se Francisco Sá Carneiro, fundador e líder do Partido Social Democrata, Partido Popular Democrático, Partido Social Democrata, PPD, PSD, em 1975. O 25 de Abril foi, para todos nós, o fim da ditadura. Os heróicos militares que prepararam e executaram a revolta realizaram um ato de libertação de si mesmos, mas, consigo mesmos, quiseram libertar Portugal inteiro. É justo, pois, nesta data solene, prestar o nosso reconhecimento e agradecimento, relembrando os militares de Abril pela coragem e pelos valores conquistados. Neste dia, cumpre-nos também reavivar a memória por todos os portugueses e portuguesas, em especial aqueles que foram perseguidos e na clandestinidade, exilados ou até nas prisões do regime político, que nunca baixaram os braços e lutaram por um Portugal livre, justo e democrático. E é dia para relembrar a libertação dos presos políticos e o fim da tortura. Esta como símbolo do mal do homem sobre o homem, como foram os bárbaros espancamentos, choques elétricos e a tortura do sono, só para referir a alguns dos tratamentos desumanos e cruéis praticados pelos elementos da polícia política do regime de então, a de má memória PIDE. E relembrar que foi o 25 de Abril que conduziu à conquista da paz, com o fim da guerra colonial e o reconhecimento dos povos colonizados à autodeterminação, enquanto solução política e não militar, permitindo às gerações seguintes uma vida em paz e sem medo de ir para a guerra, dando corpo à canção Somos Livres, de Irmelinda Duarte, que dizia: quando for grande, não vou combater. Com o 25 de Abril foi implantado um regime democrático consagrado na Constituição da República Portuguesa, que entrou em vigor no dia 25 de Abril de 1976 e cujo aniversário nos cumpre também, hoje aqui, celebrar e evocar. Empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária, assente na iminente dignidade da pessoa humana e na vontade popular, a Constituição da República Portuguesa de 1976 foi e é a lei fundamental consagradora dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos. Na sua época considerada uma das mais modernas e progressistas e que no seu núcleo essencial ainda hoje se mantém fiel à matriz de Abril. Muito há e haveria para falar sobre o 25 de Abril, se é que tudo já não foi dito. Todavia, irei aqui enfatizar algumas das suas conquistas que continuam com redobrada importância no presente. Desde logo, o 25 de Abril trouxe-nos o Serviço Nacional de Saúde, o SNS, e sem ele, ainda hoje, a maioria dos cidadãos em geral não teriam acesso, tendencialmente gratuito e universal, aos cuidados de saúde. Foi com o SNS com que o país, ainda agora, enfrentou a pandemia do Covid-19, permitindo superá-la e tornar mais breve a retoma da vida social e económica à normalidade. Aproveitamos aqui o ensejo para expressar a nossa pública homenagem e reconhecimento aos profissionais do SNS pelos serviços prestados ao país e, acima de tudo, para que não deixem nunca e diariamente de se empenharem mais e mais em prol da melhoria e dignificação do nosso sistema público de saúde, recebendo e tratando com dignidade e celeridade todos quanto a eles recorrem, em especial nos serviços da urgência. E não podemos deixar de relembrar e saudar outra grande conquista de Abril, o poder local democrático. A consagração constitucional do poder local instituiu uma governação de proximidade, de serviço e de cidadania para as comunidades locais. E é às autarquias locais que se fica a dever um contributo relevante para o enorme progresso social desde o dia 25 de abril de 1974. Temos, por certo, que Abril trouxe mais e melhor desenvolvimento para todos. Trouxe a melhoria de acessos entre freguesias, aos lugares e às habitações, o acesso universal aos bens e serviços públicos essenciais, como o abastecimento de água, o saneamento, a eletrificação, a habitação condigna, os cuidados de saúde pública. O 25 de Abril trouxe-nos a universalização do acesso ao ensino básico, secundário e superior, o acesso à cultura e ao conhecimento, do qual a minha geração e as seguintes de tanto beneficiou, permitindo e lançando mão, na expressão de Soeiro Pereira Gomes no seu romance Esteiros, que os filhos dos homens que nunca foram meninos tivessem acesso gratuito e a faculdade em alcançar os mais altos graus de ensino público. Enfim, muito há e fica por lembrar e dizer sobre as conquistas do 25 de Abril.
Mas podemos afirmar sem sobressalto que Abril nos trouxe a descoberta de uma vida livre e democrática, que se tornou numa vida refletida, mais alegre e bem vivida e sem censura. Aos jovens que nasceram depois do 25 de abril de 1974, que não o viveram, palavras como ditadura, fascismo, opressão e repressão já não existem. Nascidos numa democracia consolidada durante quase 5 décadas e em liberdade, os jovens, hoje na casa dos 20, 30 e 40, apenas aprenderam na escola ou com histórias de família o que significou o 25 de abril de 74. Não viveram o antes e não viveram o 25 de abril, mas hoje beneficiam e sentem e não se imaginam a viver num regime diferente onde não haja liberdade e democracia. Por isso, devem ainda hoje também, eles, todos, reavivar a memória para aqueles que lutaram para que hoje possamos todos usufruir dessa democracia e da liberdade que temos. A liberdade só existe porque houve um conjunto de pessoas que lutou por ela. E o mundo precisa e vai sempre precisar de heróis como os que fizeram o 25 de abril. Neste ano de 2023, as comemorações do 25 de abril assumem um significado especial pelo contexto da guerra da Ucrânia e as consequências económicas daí advenientes. Depois da pandemia da Covid-19, quando era suposto uma rápida e desejável recuperação do país, quase de seguida surge a guerra de agressão da Rússia à Ucrânia, tida como operação especial na versão do invasor e ocupante, cuja utilidade, para lá das ambições de expansão territorial, se torna inconcebível à luz dos princípios da paz e do respeito pelas fronteiras que regem as nações civilizadas, e que tem sido uma máquina ceifadora e destruidora de vidas, de bens e da soberania e da integridade territorial do Estado ucraniano, e com quem a Europa cedo se solidarizou e que reflexamente também nos atingiu e atinge todos os dias. Desde o início da invasão, muito já se disse e escreveu sobre a guerra. A estratégia de ataque de Putin, a escassez de meios da Ucrânia, os objetivos do invasor, o destino a curto prazo do invadido, a moral da guerra ou a ausência dela. Do ponto de vista geopolítico, nada direi que acrescente àquilo e tanto que tem sido dito e escrito. Para além da solidariedade e do apoio dos refugiados que fogem da guerra, a União Europeia e os Estados-membros implementaram toda uma série de sanções contra a Rússia, em especial contra a importação do petróleo e do gás. Essas restrições, como se sabe, conduziram ao aumento dos custos energéticos e das matérias-primas, impactando as economias, trazendo graves entraves à produção e ao equilíbrio financeiro das empresas e das famílias. Consequências que muito breve se traduziram no retorno do aumento de custos de vida e também dificuldades para as próprias autarquias locais para que possam cumprir os seus compromissos, com destaque para a realização de obras e para a aquisição de serviços. E, por via disso, à persecução da melhoria das condições de vida das populações. E como se não bastasse, nestes tempos mais recentes, o país foi fortemente abalado pela inflação galopante, com um aumento contínuo, generalizado e absurdo dos preços, em especial sobre os bens alimentares de primeira necessidade, e a alta do custo de vida, que bruscamente, desde o próprio 25 de abril, nunca tinham interferido tão seriamente nas condições de vida dos cidadãos portugueses, atingindo principalmente os mais vulneráveis, pondo em causa o próprio direito à sobrevivência. Ora, decorre que um dos fins mais nobres da Revolução de Abril, e para o qual confluem todos os demais ideais e valores, o direito a uma existência condigna, se encontra severamente ameaçado nesta época de inflação e alta do custo de vida. Mas há mais. O país tem sido abalado, nos últimos tempos, por uma onda crescente de contestação social, com variadas e permanentes greves e manifestações. Embora o direito à greve e de manifestação sejam direitos fundamentais conquistados pela Revolução de Abril, o certo é que, desde os tempos pós-revolucionários até hoje, não parece que tenhamos assistido a uma onda tão grande e crescente de contestação social no seio da sociedade portuguesa. Greves, com uma repetida ou quase permanente dos professores,
dos oficiais de justiça, dos maquinistas dos transportes ferroviários, entre outros setores, mas quase sempre no setor público, pese embora as suas legítimas aspirações afetam e impactam direta e imediatamente a vida dos próprios cidadãos, pois são estes que ficam afetados no acesso à educação, à justiça ou no direito ao transporte para o local de trabalho. Ou seja, é a própria sociedade, que nem sequer é a entidade patronal, a sofrer na pele imediatamente em primeira linha os efeitos dessas greves. E por aqui temos que a sociedade portuguesa carece de uma urgente reposição da pacificação social e de ver os problemas sociais resolvidos e ultrapassados de uma forma rápida, serena e célere. Mas outros e diversificados problemas afetam e abalam a sociedade portuguesa contemporânea, que à luz dos ideais de Abril nem sequer se deveriam existir e que urge combater. São as baixas reformas e salários, são as dificuldades no acesso à habitação, principalmente por parte dos mais jovens, resultado da onda crescente e especulativa do aumento de rendas e dos preços do mercado imobiliário, o aumento dos juros sobre créditos para a aquisição ou construção de habitação própria e permanente, o desemprego, os impostos elevados, a falta de desenvolvimento económico, sobretudo em terras do interior, como é o caso do nosso concelho, por ironia, bem próximo do litoral. E, em geral, o combate à pobreza da classe média. Nos tempos correntes, acima de tudo, aquilo que se torna prioritário é ultrapassar as crises e congregar os esforços coletivos rumo ao progresso, ao desenvolvimento económico e social e à melhoria geral das condições de vida, se verdadeiramente se quiserem cumprir os ideais e os valores da Revolução de Abril. Ainda uma palavra sobre a imigração. O nosso país registra agora uma intensificação dos movimentos migratórios, que em certos setores extremistas já fez despoletar focos de xenofobia e racismo. Num Estado de Direito que somos, jamais devemos rejeitar todos aqueles que se veem obrigados a deixar o seu país em busca da melhoria das suas condições de vida, fugindo da pobreza, da guerra, das perseguições políticas e religiosas e até das alterações climáticas. Honrando a tradição do nosso povo humanista e pacifista e como país tradicionalmente de imigrantes, impõe-se-nos o dever de saber acolher e integrar, receber e tratar bem e com dignidade esses migrantes, esperando, da sua parte, que venham em paz, se fixem, respeitem a Constituição, as leis e os costumes nacionais, dando o seu contributo para o crescimento deste país que agradecemos. E quase a terminar, pergunto, no meio de tantas crises e dificuldades económicas como as do presente, é este o 25 de Abril anunciado com que sonhamos? Está o 25 de Abril cumprido? Pois bem, temos certo que os valores de Abril, a luta pela liberdade, a igualdade, a união de esforços, a coragem, a solidariedade, continuam a ser fundamentais na vida presente. Poder-se-á criticar sempre este e aquele aspecto. Todavia, é em liberdade e em democracia, e cumprindo os valores da igualdade, da justiça social e económica, que iremos buscar o estímulo e a inspiração para a superação das dificuldades e assim podermos tornar em realidade as esperanças e anseios a uma vida mais digna. Depois da pandemia, tornou-se imprescindível recuperar social e economicamente o país e agora, com a guerra da Ucrânia, o país tem pela frente o combate à inflação, à diminuição do poder de compra, à pobreza em geral, sendo premente e urgente a reposição do nível de vida dos cidadãos e das famílias. Em democracia, prezamos, como é evidente, a vida, mas ansiamos a uma vida com qualidade e dignidade. E sem rendimentos e poder de compra, não chegamos lá. Precisamos de igualdade, equidade e justiça social. E precisamos de paz. Paz na Europa, paz no mundo. A guerra destrói, a guerra não constrói. Estamos certos que ainda hoje os valores da liberdade, da igualdade, da justiça social e económica defendidas por quem fez o 25 de Abril vão ser mais importantes do que nunca. Neste percurso, sempre inacabado, muito há por fazer. São necessários mais e novos investimentos na melhoria da habitação, na educação, na saúde, mas também na inovação empresarial e nas qualificações profissionais. E novos investimentos na transição climática e digital. Nunca, como hoje, foi tão importante avançar nas chamadas energias alternativas, reduzindo a dependência e a fatura dos combustíveis e da energia convencional, que nos colocam atualmente sérios embaraços ao equilíbrio financeiro das empresas e das famílias.
Mas é necessário respeitar o planeta e o clima, o que passa pela adoção de medidas urgentes de desaceleração do aquecimento global, com a redução das emissões de dióxido de carbono para a atmosfera, prevenindo as alterações climáticas. Temos de saber agir diferente, diminuir a pressão sobre o ambiente, a fauna e a flora, se não quisermos que a natureza se revolte e mais tarde nos traga outras pandemias ainda mais virulentas. O nosso país, não estando no quadro dos mais poluidores, tem com certeza a sua quota-parte neste compromisso com o ambiente e o planeta. Os parques solares fotovoltaicos são um sistema de larga escala projetado para o fornecimento de energia elétrica à rede elétrica nacional. O território do Concelho de Soura tem recebido vários projetos de instalação de parques solares. Sendo premente a transição para as energias renováveis, todavia tal que se não pode fazer a qualquer custo, quando para isso tiverem de ser erradicados hectares e hectares de floresta, seja de eucalipto ou pinhal, ou outras espécies florestais, já que isso arrasta, além da perda dramática da própria biodiversidade, também é imprescindível a renovação do CO2 da atmosfera, como só as árvores e as plantas conseguem, e os esqueletos metálicos fotovoltaicos não. Mas, enfim, em dia de celebração e de festa, façamos deste dia, acima de tudo, um momento de inspiração e determinação na luta pela liberdade e pelos valores conquistados de há quase meio século. O poder democrático e a liberdade instituídos na Revolução de Abril não pode acabar, até porque, como o poeta José Carlos Ari dos Santos, em 1975, dizia nos seus versos: "E se esse poder um dia o quiser roubar a alguém, não fica na burguesia, volta à barriga da mãe. Volta à barriga da terra que em boa hora o pariu. Agora ninguém mais cerra as portas que Abril abriu." Enfim, que alertemos e possamos transmitir hoje às novas gerações o amplo significado da Revolução de Abril, a defesa dos seus ideais e valores, para que jamais sejam esquecidos na vivência da normalidade e no dia-a-dia. Pois a liberdade, a democracia, a igualdade, a fraternidade e a justiça terão que ser constantemente cultivados e semeados para que os frutos se perpetuem no futuro. Como disse o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que o 25 de Abril viva sempre como gesto libertador e fundador da história. Que saibamos fazer dessa nossa história lição de presente e de futuro, sem alibis, nem omissões, mas sem apoucamentos injustificados, querendo muito mais e muito melhor. Não há, nem nunca houve um Portugal perfeito, como nunca houve um Portugal condenado. Há e haverá sempre um só Portugal. Um Portugal que amamos e de que nos orgulhamos, para lá dos seus claros e escuros, porque nós somos esse Portugal. E para terminar, citando Miguel Torga, recomeça, se puderes, sem angústia e sem pressa, e os passos que deres, nesse caminho duro do futuro, dá-os em liberdade. Enquanto não alcances, não descanses, de nenhum fruto queiras só metade. Vamos, pois, todos juntos lutar para manter abertas as portas que Abril abriu. Viva o 25 de Abril, viva a liberdade e a democracia, viva o Concelho de Soura, viva Portugal. Tem agora a palavra, em representação do Grupo Municipal do Partido Socialista, a deputada doutora Carolina Simões. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal de Soura, Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal e Srs. Vereadores, Excelentíssimos Srs. Deputados da Assembleia Municipal, Excelentíssimos Srs. Presidentes de Junta e Assembleias de Freguesia, aqui presentes demais autarcas, Senhoras e Senhores funcionários do município, a todos os municípios presentes, minhas senhoras e meus senhores, a todos os meus cumprimentos. Um dos grandes desafios das nossas vidas será sempre evocar e celebrar o 25 de Abril, renovando o compromisso para que esta data nunca possa ser esquecida.
É isso que nos cumpre nestas comemorações do 49º aniversário da Revolução de Abril. Faço parte de uma geração que nasceu e viveu sempre em liberdade e em democracia, que nunca enfrentou um regime autoritário, que nunca experimentou a restrição das mais básicas liberdades em Portugal. Mas, apesar de tudo isso, tenho a consciência que a Revolução de Abril de 74 foi a maior conquista de Portugal e estarei sempre entre aqueles que se recusam a perder essa memória. A democracia, a liberdade e a igualdade não são direitos naturais. Foram conquistados e não podemos achar que estão garantidos. São bens demasiado preciosos que devemos todos os dias salvaguardar. E por isso mesmo devemos ter sempre presente que durante quase 50 anos consecutivos esses direitos não estiveram disponíveis no nosso país, que viveu tempo demais em ditadura, em opressão, sem direitos, liberdades e garantias. Existe, por isso, um desafio coletivo, que é transversal a todos os partidos, a todas as gerações, que nos devem manter todos os dias despertos e em alerta, porque quem adormece em democracia pode um dia acordar em ditadura. Precisamos não esquecer para não repetir. O medo, a xenofobia, o racismo começam a imperar um pouco por todo o mundo, e Portugal não é exceção. Os partidos de extrema, com os seus discursos fáceis e populistas, têm, nos últimos anos, vindo a ganhar cada vez mais terreno, aproveitando uma política que tem vindo a ser descredibilizada. E tudo isto afronta os valores de Abril e tudo o que foi edificado desde 1974. E temos, hoje, de prestar homenagem a todos os que tiveram coragem para que Portugal pudesse mudar naquela madrugada de Abril, que abriram o caminho ao desenvolvimento, à modernidade, à construção de uma sociedade mais justa e solidária, que nos permitem hoje pensar livremente, ter liberdade de expressão, de reunião e de partilha, que nos permitem que existam eleições e que todos tenham o direito de votar, onde passou a existir cuidados básicos de saúde para todas as pessoas, onde o acesso à educação é possível a todas e a todos, independentemente da sua condição social, onde as mulheres foram conquistando os seus direitos, foram eliminando as desigualdades e procurando as mesmas oportunidades que os homens. Enfim, onde tantos outros direitos que a Revolução de 1974 nos permitiu. É certo que muitas conquistas foram feitas, mas muitas mais estão por fazer. E é por isso que as comemorações de Abril devem constituir uma oportunidade de reflexão e um espaço de frontalidade. Herdamos uma responsabilidade acrescida e, por isso, importa questionar se as gerações pós-revolução têm sabido alimentar a esperança nascida há 49 anos. Cumpre-nos ter a mesma coragem que os capitães de Abril tiveram e repensar, sem complexos, os erros, entretanto, cometidos e alguma incapacidade para aproveitar da melhor forma os meios postos à nossa disposição. De pensar o que tem sido feito para que as novas gerações continuem a acreditar no nosso concelho. Que condições foram criadas para que se evite rumar a outros destinos? De fixar a população do nosso concelho através de um envolvimento mais atrativo, participativo e empreendedor. Grande parte das pessoas presentes hoje aqui no Salão Nobre são eleitos locais. E as nossas responsabilidades para com a população que nos elegeu são diretas e intransmissíveis. E não nos podemos esconder em formalismos para deixar de dizer o que temos a obrigação de sublinhar. Porque a democracia é isto mesmo. É permitir que exista um espaço de liberdade de opinião, de expressão, de oposição, de divergência, de convergência, de diálogo e cooperação. Não nos podemos acomodar e temos a responsabilidade e a obrigação de preservar e deixar às gerações vindouras um futuro melhor, um concelho melhor, de dar o exemplo tal como aquele que nos foi dado. Hoje, transporto orgulhosamente um cravo, mas sei que esta não é condição suficiente para cumprir Abril e a Constituição. Cumprir Abril é colocar todos os dias em prática os valores e os ideais que foram conquistados. Cumprir Abril é defender a nossa história, a nossa cultura, o nosso território, é proporcionar a todas e a todos a oportunidade de superar as desigualdades, independentemente de onde nascemos, de quem somos, de onde vivemos ou aquilo em que acreditamos.
É desafiar os preconceitos, o conservadorismo, é desafiar os cidadãos a serem mais participativos, é combater o afastamento generalizado dos jovens das abstenções elevadas e apelar à participação ativa e consciente de todos. Enquanto cidadãos, temos a responsabilidade de defender e relembrar sempre Abril. E a liberdade é a razão de ser da nossa presença aqui hoje. Viva o 25 de Abril, viva a democracia, viva o Conselho de Sor e viva Portugal. Muito obrigada. Muito bom dia. Cumprimentar o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, colegas vereadores, convidados, minhas senhoras, meus senhores, um cumprimento naturalmente especial aqui aos alunos que hoje vão receber os prémios do concurso Conhecer Abril e também àqueles que abrilhantaram no átrio dos Passos de Conselho com aquele momento musical. E, de facto, queria aqui neste momento realçar que ainda bem que o Conselho de Sor tem a educação como prioridade, porque só assim construímos Abril no dia-a-dia. E, portanto, agradecer o envolvimento da escola, dos professores, dos alunos, dos encarregados de educação, que sempre aceitaram estes desafios com um sorriso e com uma motivação que é de assinalar e que, mais uma vez, engrandeceu as comemorações do 25 de Abril. Este concurso Conhecer Abril já é um concurso histórico, há muitos anos que se realiza no Conselho de Sor. Temos vindo a avaliar e a aceitar críticas, sugestões, propostas para o reformularmos, mas de facto temos mantido e assim iremos manter, o que não impede que outras ações se realizem. Este ano quase 80 trabalhos, portanto são alunos do primeiro ciclo, dos 4 anos do primeiro ciclo, recebemos 80 trabalhos, agradecer a todos aqueles que se envolveram na feitura dos mesmos e obviamente os senhores professores que acolheram a iniciativa. Agradecer aos membros da comissão organizadora das comemorações do 25 de Abril que tiveram a árdua tarefa, sempre subjetiva e difícil e responsável de escolher os vencedores. É sempre uma tarefa difícil, este ano não fugiu à regra. Agradecer pelo trabalho desenvolvido e pela responsabilidade que tiveram. E, portanto, sem mais delongas, como tem que haver sempre vencedores, temos aqui presentes os alunos dos 3 trabalhos vencedores e pedia a ajuda do Sr. Presidente da Assembleia e do Sr. Presidente da Câmara para entregarmos aqui os prémios aos alunos. Sim. Portanto, o terceiro lugar foi uma aluna da Escola Básica da Vinha da Rainha, a Lu Loureiro de Sousa, a quem chamava e pedia um aplauso, assim como convidava também a sua professora Ana Filipa Oliveira Jesus, também
Portanto, o segundo lugar, um aluno da Escola Básica do Sobral, que chamava o Francisco Gonçalves Nunes, e a sua professora Paula Guardado. Então é isto. Este é para quê? É igual. São iguais. Este foi ao desenho. Já está? Falta o primeiro. E, portanto, o vencedor desta edição 2023 é um aluno da Escola Básica da Granja do Olmeiro, a Beatriz Almeida Araújo, quem chamava, e a sua professora Ana Maria Freitas Oliveira. E pronto, só informar, para além do prémio individual, estes alunos também contribuíram para melhorar a condição da sua escola e que, no valor de 200 euros por estabelecimento escolar, as senhoras professoras escolheram material didático ou algum equipamento que entendam por bem para fortalecer a resposta nas escolas. Obrigado a todos. Tem a palavra o Sr. Presidente da Câmara Municipal. Muito bom dia, excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, senhoras e senhores vereadores da Câmara Municipal, caros colegas, senhora e senhores presidentes das juntas de freguesia e das uniões de freguesia do Conselho, senhoras e senhores deputados eleitos para a Assembleia Municipal de Sor, senhoras e senhores professores do agrupamento de escolas, designadamente do primeiro ciclo, aqui hoje em foco, quer com a brilhante atuação e coreografia artística com que fomos presenteados no início desta comemoração, mas também aqueles que participam e dão continuidade a um concurso simples, singelo, desculpem aqui a linguagem em duplicado de simbolismo, mas simples e singelo, porque como simples e singelos somos nós aqui no Conselho de Sor, e a forma artística com que temos, ano após ano, revivendo Abril, penso que prova o nosso espírito e a nossa simplicidade e o aprender daquilo que é o nosso sentimento. Senhores dirigentes associativos aqui presentes, não podendo nomear todos, porque certamente me esquecerei de alguém, um agradecimento muito especial também aos bombeiros voluntários de Sor, das pessoas do comando, do Sr. Comandante e da Sra. Presidente, senhores
dirigentes e representantes dos partidos políticos com assento na Assembleia da República aqui presentes, nomeadamente CDU, Partido Comunista Português, portanto Partido Social Democrata e Partido Socialista, obviamente. Começo por saudar as 3 intervenções dos digníssimos representantes das listas que compõem esta Assembleia Municipal, a doutora Daniela Pinto, o doutor Virgílio Costa e a doutora Carolina Simões, pelas intervenções que fizeram e que, ficando registadas na ata desta Assembleia Municipal Extraordinária, enriquecem o pensamento e a cultura do povo do Concelho de Sor relativamente ao seu espírito republicano e democrático e defensores dos valores os quais hoje aqui comemoramos. E foram feitos muito à semelhança e com um espírito que não é de hoje, é à semelhança das intervenções também dos anos anteriores, porque transmitiram esses valores essenciais da nossa sociedade moderna, emanada da Revolução, promovida e desencadeada e alicerçada ao longo destes 49 anos. Começámos estes 49 anos com toda a dignidade, coesão, empenho coletivo e todo o envolvimento da nossa sociedade concelhia. Começámo-lo na quinta-feira, com a presença simbólica de membros do Governo para inaugurar formalmente equipamentos de coesão social que estão à disposição das pessoas, mas também darmos alguns recados ao Governo sobre as principais necessidades do Concelho e sobre as nossas aspirações e as nossas expectativas relativamente aos fundos comunitários, àquilo que também é o contributo que a sociedade deve dar para a coesão nacional e, portanto, esse momento foi aproveitado para dizermos que trabalhamos em prol daquilo que são os princípios de Abril, mas que ainda falta muito caminho para percorrer, ainda faltam muitas necessidades para suprir. E considerando ainda que cada ano que passa, novos e inesperados desafios nos são colocados, o que nos dificulta a todos a tarefa e, portanto, não podemos ser um concelho onde até há bem pouco tempo tudo nos atravessava e nada aqui parava e, portanto, esta mensagem foi necessário transmitir. Mas logo na sexta-feira a coesão concelhia tornou-se evidente aquilo que é a unidade das pessoas, do Concelho, mesmo independentemente das suas diferenças clubísticas, das suas formas de interpretar diferentemente a sociedade e a essência do coletivo, estiveram bem pautadas desde sexta-feira até ontem, diria até hoje, aqui nesta sala e em frente a este espaço de Concelho, com uma grande dinâmica de todas as coletividades, seja do ponto de vista recreativo, do ponto de vista cultural, o incentivo ao convívio e à sã convivência entre todos. Foi muito importante, é um modelo que une o Concelho ao longo de alguns dias a fim de comemorar o 25 de Abril e esse empenho coletivo é de saudar e por isso um agradecimento a todas as juntas de freguesia, a todas as coletividades que nos animaram com a cultura nas artes, quer todos aqueles e aquelas que representavam as suas freguesias na animação gastronómica e recreativa. Foi uma grande festa, a unidade e a coesão concelhias estão bem vivas, sinal maior da liberdade e da democracia. Um agradecimento, como já disse, a quem aqui esteve hoje, aos bombeiros, à fanfarra, às filarmónicas, aos escuteiros, mas também não pode esquecer outros eventos que fizeram com que durante este fim de semana milhares de pessoas passassem por Sor com incidência local, mas também regional, e um agradecimento à Sormove, tanto secção de atletismo da APPA-CDM, que promoveu um grande evento integrado
num circuito nacional de atletismo, ao Núcleo de Escalada de Sor, que trouxe pelo 7º ano consecutivo a Sor 24 países, quase 300 atletas e muitas das suas famílias e staff naquilo que já é uma modalidade olímpica e por onde passaram, tenho a certeza, futuros medalhados nos Jogos Olímpicos de Paris, como já passaram no passado em Sor, medalhados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A todas as escolas de dança e de música, um agradecimento muito especial, porque provaram que o investimento que fazemos na cultura, que fazemos na infância, que fazemos na juventude, tem razão de ser e são eles, de facto, o futuro. Nenhuma sociedade se transforma, nasce e cresce de um dia para o outro. São precisas gerações e gerações para se mudarem alguns paradigmas, para se mudarmos algumas formas de estar e de interpretar a nossa sociedade, e as bases estão lançadas e, como foi dito aqui pelo Sr. Vereador, uma aposta maior e inequívoca dos últimos anos, com um custo político muito marcado, mas que é assumido penso que não é só pela maioria, pelas maiorias eleitas nos diversos atos eleitorais autárquicos, mas por todos, que a educação é uma das bandeiras do Conselho de Sor e nisso somos nacional e internacionalmente reconhecidos. Um obrigado a todo o povo do Conselho, porque mostraram que se há muita coisa que nos separa, é muito mais o que nos une. E isso tem sido evidente ao longo dos últimos anos. Há 49 anos, o país ergueu-se de uma longa ditadura e abraçou a liberdade, dando início à fundação de um regime democrático em Portugal. Hoje o nosso país, nação, Portugal, e os portugueses celebram os valores inegociáveis da Revolução, conscientes de que nada na liberdade conquistada há quase 50 anos pode ser dado como adquirido. Essa luta continua todos os dias, hoje tão viva como sempre. Temos que proteger e aprofundar a liberdade que tanto custou a conquistar. É por isso que é tão importante dizermos alto e bom som: 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais, viva a liberdade, viva o Conselho de Sor, viva Portugal. E para encerrar a sessão, tem a palavra o Sr. Presidente da Assembleia Municipal, que sou eu próprio. Prometo que vou ser breve, embora se confesso que entre a potencial utilidade da água e o simbolismo do cravo, quase que me ia esquecendo de um desses essenciais instrumentos. Bom, uma sessão solene, por muito informal que seja, tem sempre protocolo, é uma questão de dignidade institucional e, portanto, Sr. Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores vereadores, senhores presidentes de junta e da Assembleia de Freguesias, das freguesias do nosso Conselho, demais autarcas eleitos e também alguns ex-autarcas cuja presença aproveito para saudar, senhoras professoras e professores do agrupamento de escolas de Sor, é sempre um privilégio contar com a vossa presença. Senhora Presidente da Direção e Senhor Comandante do Corpo Ativo da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sor,
ficamos sempre não apenas mais satisfeitos, mas mais seguros quando estão próximos de nós. Senhores responsáveis políticos, conselheiros da CDU e do PSD aqui presentes, cuja presença saúde, não me cumprimento a mim próprio, como devem imaginar. Senhoras e senhores presidentes e ou representantes de instituições do nosso Conselho, funcionárias e funcionários do município, cidadãos, munícipes e não munícipes que estão a acompanhar a transmissão em direto desta sessão, representantes da imprensa, bom dia, quase boa tarde a todas e a todos. Após este complexo e informal protocolo, permitam-me uma muito curta nota introdutória, alguns justos e imperativos agradecimentos e umas ultra breves considerações finais. Nesta sessão extraordinária da Assembleia Municipal, mais uma vez, com indisfarçável orgulho e satisfação, volto a ter a honra e o privilégio de poder usar da palavra num aniversário do 25 de abril de 1974. Desta vez, o 49º aniversário. Naturalmente, enquanto Presidente da Assembleia Municipal, não poderia deixar de começar por agradecer mesmo, a todos aqueles e a todas as instituições que se disponibilizaram e envolveram nas múltiplas e diversas ações comemorativas que temos podido vir não apenas a acompanhar, mas sobretudo a fruir. Não poderia também deixar de saudar todos os jovens alunos que participaram no pedagógico concurso Conhecer Abril. Saudação esta, justamente, extensiva quer às suas famílias, quer aos professores e auxiliares que também colaboraram nesse concurso. Aproveito ainda para saudar e eu não costumo fazer elogios gratuitos, as meritórias intervenções anteriores. Aliás, releve-se que abordaram muitas das preocupações e reflexões que a realidade atual mais do que justifica, designadamente nos planos nacional, internacional e, naturalmente, concelhio. Neste 49º aniversário do 25 de abril de 1974, ao contrário, mesmo ao contrário daquela que costuma ser a minha opção habitual, não farei e, por isso mesmo, não partilharei convosco qualquer análise política e social. De facto, numa ambiência social e política, em que tristemente se constata que pontifica, alguns atrevem-se a dizer que reina a desconfiança generalizada, a prioridade primeira só deverá e poderá ser outra. Com efeito, hoje por hoje, acima de tudo, importará continuar a lembrar e a enfatizar que desde 1974, em Portugal, o dia 25 de abril tem sido e terá que continuar a ser um dia muito, muito mesmo especial. Um dia, como gosto de dizer, de pedagógica festa nacional. E por isso mesmo, viva o significado histórico nos planos político e social do 25 de abril de 74. Viva o nosso Conselho de Sor, viva o nosso país, que é Portugal, e tudo mesmo pela paz no mundo. Muito obrigado.
Minhas senhoras, meus senhores, não vou fazer outra intervenção, apenas reafirmar o agradecimento pela vossa presença, que a todos muito, mas mesmo muito nos honrou, e dar por encerrada esta sessão extraordinária, a segunda do corrente ano de 2023. Um bom resto de dia para todas e para todos. Have you ever fallen out of love? We hide and play dumb or change the station till push turns into shove. We get so clever at covering it up. Everyone knows our hearts in their holes, there's water in the boat. Bittersweet words dancing in my mouth, but I can't get them out. Truth is I'm tired of lying to myself. I've been trying to figure out what went wrong, or was it wrong all along?